Olá, pessoas do canal, como é que vocês estão? Como é que tem a vida? Como é que estão as coisas? Eu sei que eu prometi que eu ia fazer vídeo para postar todo sábado e eu sou uma pessoa muito esquecida e às vezes muito preguiçosa, porque, assim, mas também minha defesa, vamos lá. Na semana passada, eu tive um curso de formação que foi muito legal, que era necessário, né, para as atividades do doutoramento, que foi muito legal, mas também foi muito punk. E era todo dia, e assim, é muita informação, e eu ainda preciso sentar, rever todos os slides apresentados, tentar reabsorver o conteúdo, porque é aquilo. As professoras, as pessoas que forneceram a formação, era... O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Esse esquilo comeu a noz errada. Cadê a legenda? Ninguém vai conseguir dublar você. Esperem um pouco, eu tive uma ideia. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Pronto. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Direto, e aí depois fica, vocês têm alguma dúvida? Na minha cabeça, pra gente ter dúvida de alguma coisa, a gente tem que saber alguma coisa. E naquele momento o meu cérebro já estava derretendo. E aí chegou no final, teve uma apresentação de trabalho, aí teve um exame, e passei e tal, ok, show. Mas assim, eu não lembro de metade das coisas que foi falado. Assim, era um curso era um curso mais, como é que eu posso dizer, específico, era um curso de cromatografia. E eu não sei se vocês sabem o que é cromatografia, mas é uma técnica de separação em que você consegue separar ali os compostos de interesse, identificar outros compostos quando você associa a espectrometria de massa ou outros sistemas de identificação. Enfim, basicamente uma cromatografia é isso. E eu preciso de cromatografia para o meu trabalho, apesar de já ter utilizado cromatografia no mestrado. É aquela coisa, minha orientadora falava, você vai injetar X microlitros de composto, vai colocar a corrida assim, vai usar essa coluna. Então assim, já era uma coisa estabelecida, só que dentro do doutoramento a gente tem que às vezes ver qual é a melhor estratégia para a gente conseguir trabalhar com os nossos compostos, identificar os nossos compostos. E o meu doutoramento ele é mais voltado para tecnologia farmacêutica, ou seja, os meus orientadores majoritariamente entendem da parte que, como posso dizer, que eu já tenho o material identificado, preparado, bonitinho, e ele vai ser nanoencapsulado. Dessa parte de nanoencapsular para frente, os meus orientadores são show de bola, mas a parte anterior da identificação de compostos não é muito a área deles. Então, como o projeto é um projeto meu, é uma responsabilidade minha, eu tenho que ir atrás e desenvolver as competências necessárias para isso. E aí foi uma semana corrida, cansativa, porque eu tinha que estudar para o exame, tinha que preparar uma apresentação, e a apresentação foi em cima de um artigo que eu tinha publicado no mestrado, e eu tinha que explicar para outra pessoa que estava comigo na dupla o que a gente tinha feito no projeto. E aí acabou a semana, eu cheguei em casa assim. E no sábado, e na sexta-feira, que também foi o dia do exame e o dia da apresentação de trabalho, também foi meu aniversário, então palmas para mim. Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Muitos parabéns. 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 E por que é legal falar do meu aniversário? Pra quem não sabe, eu faço terapia já desde que eu me conheço por gente. E eu começo, paro por contextos de distância, contextos financeiros e tudo mais. E eu tô muito feliz que eu tô há 4 anos, eu acho, 3 a 4 anos já com a mesma psicóloga. E ela é muito fofinha, e a gente teve uma sessão antes do meu aniversário, que eu tava justamente falando com ela sobre como eu estava animada com o meu aniversário, porque eu sempre
não comemorei o meu aniversário. Então, eu omitia na faculdade que era meu aniversário, eu omitia no trabalho. Teve só uma vez que eu falei no trabalho que foi uma piada, que era, vamos fazer meu aniversário pra mim, eu quero então na temática do Power Rangers. Cheguei pra trabalhar e tinha um bolo e tinha uma decoração de Power Rangers. E o mais legal é que eu trabalhava num time só de meninas, e elas mal sabiam o que eram Power Rangers. E aí eu cheguei e tinha lá um cartaz de Power Rangers, um bolo com temática de Power Rangers, e eu fiquei, meu Deus, era uma piada, eu não queria que vocês fizessem nada. Mas no final elas fizeram, isso já tem uns 10 anos por aí. E assim, eu nunca fui muito de comemorar e entra naquela parte do história triste. Quando eu saí do hospital, né, no primeiro ano depois que eu perdi os movimentos, a minha mãe fez uma festa de aniversário pra mim, que eu acho que foi uma das poucas festas que eu me lembro que ela fez. E eu estudava na mesma escola que os meus irmãos, e os meus irmãos ainda iam pra escola, e eu tava em casa na véspera do meu aniversário. E os meus irmãos chamaram todos os coleguinhas da escola. E ninguém apareceu. Então assim, eu fiquei, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não vieram pro meu aniversário, não sei o quê. A cabeça de uma criança de 10 anos ali era meio traumatizada já. E aí passaram os anos, eu tipo, eu não quero chamar ninguém, porque, né, ano passado ninguém veio, ninguém se importa, lá. E eu lembro que nesse ano que eu tive aniversário, depois que eu saí do hospital, só tinha adulto na festa. Porque era o meu primeiro aniversário, fora do hospital, minha mãe chamou os amigos dela. A única outra criança que tinha na festa, além de mim e dos meus irmãos, era o filho de uma amiga da minha mãe, que minha mãe também era babá dessa criança. Então era ali amizade / trabalho. E aí os outros anos a gente não fez festa pra mim. Eu não tive festa de 15 anos, eu não sei se eu já falei em alguma parte do canal, mas isso provavelmente vai ser uma história repetida. A minha mãe tinha várias questões e a gente tinha uma relação muito tóxica e bem difícil. E a gente nunca foi muito de comemorar aniversários, era sempre uma coisa do... Ai, minha nossa, mais um ano, que tristeza. Então, a gente omitia na escola, e como eu faço aniversário em janeiro, não tinha festinha na escola. Numa época da escola, a gente fazia festinha pra todo mundo que fazia aniversário nas férias. Comprava um bolo, se organizava e fazia. Eu sempre omitia o meu aniversário, ou às vezes eu faltava na época que tinha essas comemorações tardias. Então eu omitia no trabalho, eu omitia na faculdade, em outros espaços sociais eu também omitia. E aí, de uns anos pra cá, isso começou a mudar. Por quê? Porque agora chega a época do meu aniversário, eu tô assim, caraca, é meu aniversário, não sei o quê, vamos fazer o quê? Aí já teve ano que a gente foi pra Guimarães, que é a cidade de um amigo nosso daqui de Portugal, que eu falei assim, nunca fui pra Guimarães, então bora pra Guimarães, conhecer Guimarães no meu aniversário, não sei o quê, vai ser legal. Fizemos um dia relativamente legal, né, apesar de ter tido uma ocorrência meio trágica no dia, não nos afetou, mas foi uma situação meio trágica. Aí no outro ano fomos para uma churrascaria, aí eu chamei alguns colegas, chamei uma colega do laboratório que eu fazia o mestrado, foi legal também. Mas esse ano eu falei assim, não, eu quero comemorar o meu aniversário de forma que o aniversário deve ser comemorado. Por quê? Porque quando chega o aniversário das outras pessoas, eu decoro casa, a gente faz bolo, a gente compra bolo, a gente faz surpresa, sabe? Tipo, eu me envolvo no aniversário das outras pessoas. E quando chegava o meu, eu ficava, não preciso, não, eu nem como bolo, eu sou intolerante à lactose. Mentira. Eu como bolo, apesar de ser intolerante à lactose, mas tipo, né? Oi, vocês têm alguma coisa sem lactose? Temos sim. Gostaria de pedir? Não, credo. Bem que a gente podia jantar uma pizza hoje, né? Tô com vontade de comer uma 4 queijos, sabe aquela com borda recheada? Mas você não tem intolerância... Ei. 2024, sabe? Chega de intolerância. Eu vou pegar mais um pedacinho de pudim aqui, tá? Mas você não tava no banheiro passando mal até agora? Exatamente, o que é um peido pra quem tá cagado? E aí eu fiquei, não, esse ano eu vou comemorar, eu quero festinha. Ai, bicho chato. Eu quero festinha, eu quero comemorar, eu quero sair, eu quero fazer coisas. E aí o que nós fizemos? Foi muito legal. Na sexta-feira foi meu aniversário, eu ainda tava no curso. Aí a gente pediu comida, jantei em casa com meu marido e tal. Mas no sábado a gente foi pra um karaokê. Assim, foi muito legal, porque eu nunca tinha ido pra um karaokê.
E a gente foi para um karaokê estilo asiático mesmo, que é aquela salinha, você tá na sala fechada, você e seus amigos, tem a TV e vocês cantam, pedem bebidas e ficam lá cantando as músicas até da hora. E aí, eu vou ver se eu coloco um trechinho na edição. Coração partido. E depois nós fomos jantar no restaurante dos nossos amigos, que inclusive a gente tá muito feliz que eles estão ralando pra caramba, mas assim, a nossa amiga fala, desculpa, eu não consegui dar atenção pra vocês e fazer coisas. Não, eu tô feliz que você tá sobrecarregada, que você tá trabalhando pra caramba, tipo, porque é uma coisa boa, porque, né, se ela tá sobrecarregada, significa que o restaurante tá tendo movimento e é isso mesmo que a gente quer. Ai, bicho chato! E a gente quer mesmo que ela tenha um movimento, que ela consiga aumentar a base de lucro dela para ela conseguir contratar mais pessoas e conseguir aliviar um pouco a carga dela e do parceiro, sócio dela. Enfim, são pessoas incríveis e eu não sei se eu já falei sobre a Nath, mas só um parêntese, quando nós mudamos para Portugal, morávamos num apartamento e aí depois, quando teve a renovação desse apartamento, não deu para renovar, porque, né, precisa de fiador que ganha 5.000 euros. Não tínhamos, todo mundo é pobre. E aí a Nath estava numa época de mudança de casa também, que a gente não conseguia pagar um apartamento inteiro, a Nath também não. A gente fez fusão e aí a gente pegou um apartamento todo mundo junto. Essa, não é essa, não, também não é essa, não é essa aqui também. Puxa vida, minha... está aí! Minha casa! Eu achei! Eu tenho que fazer outra janela. Eu, meu marido e a Nath, a Chitara e o gato da Nath. Aí a gente morou junto 1 ano. E aí depois que a situação melhorou um pouquinho, ela e o sócio dela foram para um apartamento para eles, eu e o Al, a gente foi para o apartamento só nosso, porque a gente achou um apartamento que era muito incrível, que cabia no nosso orçamento, uma posição legal e tal. E assim, Nossa Senhoria daqui é muito legal, até o dia que não for, mas por hora é muito legal. E assim, a gente ficou muito feliz de conseguir fazer o karaokê e depois ir para o restaurante da Nath. E assim, meu Deus, assim, isto não é uma publi. Quem me dera ser uma publi. Nath, espero um dia que você tenha dinheiro para me pagar uma publi e eu faça a publi de graça para a senhora. É só me pagar em comida. Porque, meu Deus, que comida gostosa. Eu vou colocar o arroba do restaurante dela, então para quem for do Porto, vale muito a pena ir lá. É muito gostoso. Eles fazem as coisas com muito apreço, não é só fazer com... Não, eles têm mesmo uma dedicação em fazer, e fazer com que você fique feliz ao comer aquela comida. E cara, que comida gostosa, assim, eu tenho intolerância à lactose e meu marido tem intolerância à pimenta. E é um restaurante mexicano, então tem muito queijo e tem muita pimenta. Eu sofro as consequências, eu sofro. Cara, mas vale cada mordida, nossa senhora. Eles fazem um burrito, sem brincadeira, assim, mais ou menos o tamanho da minha garrafa, e é bem recheado, o chili é cremoso, é bem temperado, não é aquela coisa de pimenta assassina que vai arrebentar sua boca, é uma coisa que você morde, daqui a pouco começa um calor e uma sensação de preenchimento, de felicidade, aí você, ai meu Deus, é impecável. A gente já tinha ido nesse restaurante antes da nossa amiga assumir e não era a mesma coisa. A gente até falou que em novembro, quando a gente foi no aniversário da Joana lá, e agora que a gente foi no meu, que deu tempo, né, de trocar a administração e eles melhorarem algumas coisas, os nachos, quando a gente pediu em novembro, eram uns nachos assim, parecia um Doritos velho. Assim, era bom. Nossa, quando a Nath trouxe a bandejinha de nachos com chili e guacamole, o Al olhou assim e ficou, mas é o mesmo da outra vez? Aí eu falei, não amor, não é. A gente começou a comer aquilo e era gostoso e era crocante, mas não era um crocante duro que machuca a boca.
E o chili era impecável, o guacamole impecável, e você juntava tudo num nacho só, aquilo. Assim, se tu é do Porto, se tu passar pelo Porto, por favor, vá ao Taquila. Ele fica no prédio do Food Corner, que fica aqui no Porto. Eu vou colocar aqui o arroba do Instagram deles, vou colocar até o linkzinho para vocês verem. Eles ainda estão organizando a marca, então se você for hoje ainda tá com a marca antiga, porque precisa fazer obra, mas o sabor já é Taquila. Então assim, vale mesmo a pena conhecer. Nossa, é tipo, meu Deus. Assim, eu queria ter dinheiro pra sair da dieta e queria ter um corpo que também aguentasse sair da dieta, porque é muito bom. E a marguerita da Nath, assim, eu tô num ano mais de sobriedade, então assim, eu acho que quase que desde do meado do ano passado, início do ano passado, não lembro, eu tenho reduzido a quantidade de álcool. Então assim, não acho que é necessário você sempre beber álcool para se divertir nas ocasiões, mas uma bebida ou outra, para degustação ou outra, eu acho que vale super a pena se você quiser, se você puder, né? Por exemplo, se você não pode beber álcool por motivos de saúde ou motivos religiosos, ok? Mas assim, era tão gostoso, não tinha gosto de acidez e artificial, era bem feito com os limões frescos, assim. Eu poderia ficar horas falando sobre como era gostoso. A entrada, prato principal, bebida, sobremesa, mas tudo que eu falar aqui ainda vai ser pouco perto do sabor que é, de facto, os pratos servidos no Taquila. Então, se você estiver pelo Porto, por favor, passa no Taquila, eles entregam também. Então, se você estiver de passagem muito rápida e não conseguir ir até o espaço físico, eles entregam. Então, assim, eu acho que vale mesmo super a pena fazer esse movimento de ir lá comer. Até porque eu tinha um preconceito muito grande antigamente com burritos, que eu morava no Rio e eu tava com muita vontade de comer burritos. Aí eu falei com meu marido, vamos pedir um burritos, não sei o que. Pedimos numa lanchonete X, sem brincadeira. Veio um wrap enrolado, um coisinho fino assim. Veio 2 tirinhas de carne desse tamanho, não era nem uma carne temperada, eram 2 bifes seco enrolado e duas fatiazinhas de pimentão. Quando aquilo chegou, eu abri a embalagem e falei, amor, isso é um dedão. Porque era uma tortilha enrolada com 2 fitinhas de carne, 2 fitinhas de pimento lá dentro, não tinha amor. A única observação que eu tinha pedido é que não colocasse queijo. Mas sim, você podia colocar as outras coisas, podia colocar, né, as coisas que vêm num burrito. Eu fiquei desanimada, fiquei anos com vontade de comer um burrito decente, porque a minha última experiência tinha sido extremamente traumatizante. Porque pensa numa coisa que eu odeio, é gastar dinheiro com comida ruim. Na moral, a pessoa fica, eita, se eu soubesse, eu tinha voltado no meu tempo agora pra poder não ficar triste, depressivo, chorando com essa comida ruim. E aí veio o burrito do Taquila e eu fiquei, meu Deus, essa é uma das comidas mais favoritas do universo. Porque é gostoso, te abraça e é quentinho e é saboroso. Então assim, esse vídeo é sobre meu aniversário, mas eu me perdi no roteiro, porque é realmente muito bom. Então, se você estiver pelo Porto, eu acho que vale a pena demais você ir no Taquila e experimentar, sentar assim, pedir uma porção e comer. Enfim, voltando ao assunto do meu aniversário, porque acho que eu já tô uns 10 minutos falando sobre o Taquila. Aí esse ano eu quis comemorar meu aniversário, aí fomos lá, jantamos lá, e aí não foi só eu e o Uau, como, né, majoritariamente dos anos foi. Depois que saímos do karaokê com a Nath e o Francisco, eles foram pro restaurante ajeitar, o Francisco foi pro restaurante, a Nath foi com a gente, e aí não só os dois que estavam lá trabalhando, também tentaram dividir o tempo deles com a gente, mas teve a Joana, que é uma querida que nós conhecemos aqui em Portugal. Então assim,
É tão bom você ter pessoas que você fica, cara, eu gosto dessa pessoa, tipo, sei lá, se essa pessoa ficar doente, eu vou fazer uma sopinha, se essa pessoa tiver com dor de barriga, eu vou comprar remédio pra ela, se eu nem sou muito fã de gato, mas se ela precisar viajar, eu fico com os gatos dela, eu cuido dos gatos dela, então assim, é muito confortável, é muito bom, é muito feliz, é a palavra, de você ter pessoas queridas que você sabe que vai ser cuidada e que você quer cuidar, caso necessário. Então assim, ela também levou o namorado dela, que é uma pessoa que a gente ainda tá conhecendo, então não tem uma avaliação sobre ele, é o namorado dela. Mas ele foi muito legal, porque ele se dispôs, ele poderia ter ficado em casa jogando videogame, foda-se, né? Mas ele foi lá, tirou o tempo dele, ficou até tarde com a gente, jantou, deu, né, pediu coisas no taquila, então também é sempre bom ajudar os amigos a lucrarem. E ele se dispôs, tava chuva, tava frio, ele já tinha trabalhado o dia inteiro, eu não sou nada dele, mas ainda assim, né, foi legal. Não só os dois, também teve uma menina que eu conheci naquele workshop que eu falei que tive um problema depois com a ligação, que ligaram e falaram: nossa, não sabíamos que tínhamos alunos de PhD com deficiência. Então, eu conheci uma menina nesse workshop e a gente meio que virou amiguinha e eu convidei ela pro meu aniversário. E ela é uma menina mineira muito legal, muito simpática. E acabou que ela levou o namorado dela, que estava de passagem por Portugal também. E aí a Nath trouxe pega-vareta e Uno, a gente ficou uma eternidade jogando Uno, porque ninguém conseguia fazer Uno naquela mesa. Então assim, foi muito legal e assim, só não teve mais gente porque elas não estavam em Portugal ou elas não moram em Portugal. E que assim, não é um problema. A gente já sabia que 2 amigos não estariam no Porto naquele fim de semana, porque eles estavam viajando para a Irlanda. E aquilo, não tem muito o que fazer, eles estavam longe, mas, né, mandaram parabéns. E o Renato e o Nelson que moram no Brasil. Então assim, esse ano eu me senti abraçada mesmo com amigos que moram longe ou que estavam longe. Então assim, cara, eu consigo pensar, quer dizer, eu não consigo pensar em nenhum outro aniversário que tenha sido tão legal. Tipo, aniversário com cara de aniversário em que tu tá feliz de verdade, você não tem estresse, você não tem correria, não tem cansaço. O cansaço que a gente teve foi um cansaço gostoso, tipo um cansaço de quando você vai no parque de diversões. Tanto que a gente voltou pra casa e eu falando com ela assim, cara, esse foi o melhor aniversário que eu consigo lembrar da minha vida. Então assim, eu fiz 33 anos, então é aniversário para um. E aí ele, cara, foi muito legal. O que a gente vai fazer no final de semana que vem? Vamos chamar a galera, não sei o quê. Porque são pessoas queridas que estavam conosco, até mesmo as pessoas que estavam longe. A gente fez chamada de vídeo com o Renato e o Nelson quando a gente estava esperando o pessoal chegar no karaokê. Então assim, senti me abraçada mesmo à distância. Então eu fico muito, muito, muito feliz de não ter desistido no meio do caminho, porque se a gente tá aqui, a gente não desistiu. E de conseguir cultivar essas amizades. E aí, uma das coisas que eu achei mais legal eu ganhei presentes de cada pessoa que interpretou um ponto da minha personalidade de uma forma diferente. E assim, eu ganhei uma coisa muito legal, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, por favor, o vídeo não desfoca. Tipo, olha que fofinho, cara. Eu amo terrários. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado é em plantas. E o meu doutoramento também envolve plantas. E eu ganhei isso aqui, eu não sei se vai focar, porque eu tô gravando com a câmera traseira. Por favor, não desfoca vídeo. Cara, olha que é um mini coquedama. Aí tem aqui o musgozinho, aí tem as camadas de drenagem. E aí ele fica aqui, assim, penduradinho. E não é o primeiro terrário que eu ganho. Eu já tive ai, peraí. Eu já tive um outro terrário, mas quando eu mudei pro Rio... Eu mudei do Rio pra cá, eu tive que me desfazer do terrário porque não dava pra viajar com um negócio de vidro e plantas de um país pro outro por conta do risco sanitário. E aí eu tive que abandonar o terrário e aí eu vim pra cá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aí, por exemplo, o outro terrário, eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar. Era um terrário mais gorduchinho e baixinho. Aí tinha, né, as plantinhas, tinha essa pedra aqui, que foi a única coisa que eu consegui transportar. Tinha uma miniatura da chitara, mas eu não sei onde é que foi parar. Então, a única coisa que eu guardo do terrário antigo é essa pedra.
Aí, outros presentes que eu ganhei, mas tá lá no quarto e tá longe pra caramba pra pegar. Foi um kitzinho de skincare, porque, novamente, pedaços da minha personalidade, um dos meus objetos de interesse é a pele, novamente. Meu mestrado foi de plantas que envolviam a pele, meu doutoramento também, então é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu sinto prazer em falar, é uma coisa que eu gosto mesmo de pesquisar e de ir atrás. E aí eu ganhei um kitzinho de skincare com os produtinhos lá, eu achei muito legal porque já me, como é que fala? Já me facilita que eu não preciso ir atrás de comprar produto por um bom tempo. Aí eu ganhei um outro presente também, que foi chocolate, que eu ganhei da menina que tava fazendo curso comigo. E sim, novamente, isto não é uma publi, eu não estou sendo paga pra falar sobre isso, mas eu ganhei um chocolatinho desse aqui, não sei se vai focar, que ela chegou pra mim, a Ekaterina, é uma menina russa, e ela chegou assim, Thalita, você falou que era seu aniversário, e aí eu trouxe isso aqui pra você. E eu fiquei, meu Deus, Ekaterina, não precisava. Eu abri, eu achei que era um brownie, na verdade, e aí eu só fui comer no fim de semana, e aí vieram 4 chocolatinhos assim, bem produzidos. O primeiro chocolate que a gente mordeu era um chocolate de maracujá, e eu não sei se eu já contei aqui no canal, em algum momento essa sua história, eu gosto muito de maracujá, e o maracujá daqui de Portugal não é o mesmo maracujá do Brasil. E aí, como eram 4 bombonzinhos de sabor diferente, o que eu fiz? Eu mordi metade de um e dei outra metade pro Al, né? Assim, se tiver envenenado, né? E aí eu mordi. Sabe aquela explosão de sabor de maracujá? Meu Deus, que gostoso. Aí o Alisson, que isso? Cara, foi o chocolate que a Ekaterina deu pra mim. Aí eu, meu Deus. Aí eu mandei mensagem pra ela, Ekaterina, que chocolate gostoso. E aí tinham outros sabores de castanha, coco, amendoim. O problema é que eram só 4, né? E agora eu vou ter que ir lá comprar mais. Isso é um problema muito terrível. Aí, assim, não é uma publi, mas o chocolate é realmente muito bom. E eu fiquei, cara, que fofinho, assim, de coração, que gostoso. Aí eu ganhei um outro presente que, a princípio, eu fiquei, pra mim não faz sentido. Mas aí depois eu pensei, conversei com o Al e tal. Cara, é extremamente lógico o presente que eu ganhei, que foi uma mochila com várias divisórias internas. Então tem espaço para o computador, tem espaço para caderno, carregador, powerbank, nananã. E na parte da frente, é porque tá lá no quarto, depois eu coloco uma imagem aqui para vocês. Na parte da frente, ele tem um espaço que é térmico, onde você consegue colocar a tua comida, teu lanchinho, tuas frutas, teu sumo, que seja, naquilo ali. E aí você não precisa andar com uma mochila e andar com a tua lancheira na mão. E eu sou uma pessoa que leva marmita pra faculdade, né, esquento lá no micro-ondas e tal. E assim, essa semana, por exemplo, que tava uma chuva desgraçada, eu tava de capa de chuva, tava de a mochila. A mochila eu comprei uma capa, aquelas que vende na Shein, que tu protege, né, a mochila, então você tira como se fosse uma capa de chuva. Mas a minha lancheira não. E a minha mochila tava muito cheia e a minha mochila é mais estreita. E eu não conseguia colocar o meu almoço lá dentro, então eu fiquei com a lancheira na mão e a lancheira molhou. E aí quando eu ganhei o presente essa semana eu falei, cara, que maneiro, porque assim, no geral, eu não carrego a comida na mochila porque fica muito compactado e tudo mais, fica ruim. Só que quando eu olhei assim, cara, que genial, porque assim, eu vou conseguir colocar o meu almoço na mochila, tem uma área térmica na mochila, separada, então assim, não tem o risco de molhar computador, molhar caderno, molhar nada do gênero. E não só por ela ter um material assim, como é que fala? Impermeável, dá pra tipo fazer um piquenique, ir à praia, alguma coisa, e roupa molhada, essas coisas, colocar naquela parte porque não vai extravasar líquido pro resto da bolsa. Eu achei genial. E aí eu ainda mandei mensagem, falei assim, dá pra viajar com essa bolsa, não sei o que, dá pra levar lanchinho. Aí a gente começou a brincar, dá pra levar frango assado, levar as coisas todas na viagem. E aí eu fiquei,
cara, é muito legal. E ele é bem mais espaçosa do que a minha mochila atual. Então, assim, se eu for levar pouca coisinha, eu levo a mochila pequenininha. Se já for um dia que eu vou passar o dia inteiro no laboratório, tem que levar... Não, e assim, até uma bolsa boa, porque dá pra levar meu almoço, dá pra levar as coisas da faculdade, e se calhar ainda dá pra espaço pra colocar roupa pra ir pro ginásio e voltar, porque na mochila atual, sem condições, eu teria que andar com 2 mochilas. Então essa mochila cabe um mundo. Vou parecer uma tartaruga andando por aí? Vou, mas eu não vou ficar com 50 bolsas em cada mão e, né, andar de muleta com bolsa na mão é horrível. Então assim, essa semana que eu tive que levar almoço, o meu punho esquerdo ficou, como é que fala? Ai, cérebro, ajuda. Ficou cansado, ficou dolorido, até com um pouco a tendinite por conta do movimento repetitivo e tendo que segurar a marmita na mão. Eu até cheguei a passar a alça grande pelo corpo, só que assim, como a mochila já estava nas costas, a bolsa ficou automaticamente para frente. Toda vez que eu andava, ele ficava batendo no joelho. Então assim, achei meio paia. Enfim, aí voltando à cena do aniversário. Cada pessoa conseguiu me dar um presente que abraçou uma parte de mim. E, cara, isso é tão legal. É muito legal. Porque a gente não vive dentro do mesmo contexto. Cada pessoa tem uma percepção minha diferente. E cada pessoa conseguiu acertar dentro do bolinho ali de coisinhas que formam a Thalita. Então, assim, eu tô feliz. Assim, eu tô genuinamente feliz. E eu espero ter mais aniversários com essas pessoas, ou mais pessoas também, se o universo entender que a gente precisa de mais pessoas na nossa vida. Cara, então assim, foi legal, foi divertido, foi simples. A gente foi para um karaokê, a gente foi jantar, a gente jogou Uno e jogou Pega-Vareta. Então assim, foi simples, entendeu? A gente não precisou gastar rios de dinheiro para ter um momento legal. Isso é muito divertido. E até mesmo quem estava longe conseguiu se dispor um tempo para me mandar felicitações e desejar feliz aniversário, mesmo em fuso diferente, sabe? Aquela coisinha do... Tá difícil, mas você tem 5 minutos para ligar para uma pessoa, sabe? Se ela realmente foi importante, eu mandar uma mensagem, mesmo que seja atrasada. Eu acho que muitas das vezes, também não vamos já cuspir pro alto, a gente pode tentar fazer um esforço desse e sim, cara, é muito legal saber que tem pessoas que se importam com você, né? Então assim, ai droga, peraí, eu tenho que pausar o vídeo, tô chorando. Aí assim, cara, é muito legal. Então assim, foi um aniversário muito legal. Não vejo a hora de fazer 34, 35, 40, 50... E eu só tô gravando esse vídeo hoje porque eu tinha que ter gravado ele na semana. Mas aí na semana não rolou. E era pra eu estar no ginásio essa hora, são 19h59. Só que aí é sábado e a gente costuma ir mais tarde no ginásio. E aí o que aconteceu? A gente colocou a roupa, eu tô com roupa de ginásio por baixo desse casaco. A gente colocou a roupa, a gente pegou as coisas, aí tava chovendo pra caramba. Aí eu falei, vamos botar uma capa de chuva, vamos de chinelo, eu boto sapato de água, porque eu vou pisar nas poças mesmo, chego lá, seco o pé e coloco o tênis sequinhos. Porque da última vez que eu fui, embaixo de chuva, eu cheguei com o sapato meio molhado, eu fiquei meio... Aí eu falei assim, não vou molhar o sapato, boto o tênis na mochila, vou de sapato de água, boto a capa de chuva, boto a capa da bolsa, levo o sapato na bolsa e nós vai. A gente não chegou na esquina de casa. Por quê? Não era só a chuva que tava caindo e era um vento. São rajadas, tava de quê? 89, 86? Uns 80 e tantos. Só que assim, gente, eu sou pequena. O Al tava com dificuldade de andar quando vinha rajada. E eu falando com o Al, anda de costas na minha frente. E não tava dando. A gente chegou na esquina de casa, a gente voltou pra casa porque não tinha condições de prosseguir. Aí eu falei, se você quiser voltar, a gente volta. Ele só saiu andando e voltou pra casa. Mano, nem precisei argumentar nada. Aí, tipo, ele, não, mas se você quiser ir, a gente já tá na rua. Mas, nem metade do caminho. Ele só foi andando. Eu falei assim, se quer voltar pra casa, a gente volta. E a gente caiu na gargalhada no meio da rua. Porque eram umas rajadas de vento que
que derrubam uma pessoa mesmo. Então, assim, pra quem é fora de Portugal e tal, tá chovendo pra caramba. Então, assim, metade de Portugal tá alagada, várias casas perderam telhas, então, assim, tá caótica. E aí a gente foi no ginásio. O vento tava tão forte que toda vez que você sente o vento quando você se aproximando, a rajada, aí toda vez que eu percebia que eu travava assim, fazia tum-dum, e travava e vinha rajada. Aí eu falei assim, mano, vamos voltar pra casa, não. Aí eu aproveito e gravo pro canal, né? Já tô devendo vídeo de sábado mesmo. Aí, enfim. Aí eu vou ver se amanhã eu vou pro ginásio, porque a idade chega, né? Chega pra todos, e o meu joelho já tá com 70 anos, então é bom a gente manter a atividade física em dia, dentro do possível. E aí, basicamente, eu só vim gravar esse vídeo mesmo pra desejar feliz aniversário pra mim e pra você, ao longo do seu ano. Que você lembre do porquê que a gente continua fazendo as coisas que a gente faz, para quem são as pessoas que a gente está fazendo as coisas, e que você tenha pessoas incríveis na sua vida para comemorar momentos incríveis, ou também para ir para fossa quando os momentos forem bosta, porque, né, acontece também. Enfim, feliz aniversário para mim, para todo mundo. Que a gente continue tendo aniversários cada vez mais incríveis, e não só a nível de recurso financeiro, mas de felicidade. Eu vou tentar editar esse vídeo e postar ele o mais rápido possível para não ficar sem vídeo no canal. Vou tentar, já vi que não consigo manter uma periodicidade de vídeos, mas eu vou tentar o máximo possível. É basicamente isso. Eu acho que a gente está num bom caminho e a gente tem mesmo que comemorar as pequenas conquistas e reclamar das porcarias que acontecem. Não esquecer que você tem todo o direito de ser egoísta no seu aniversário, é o meu dia, sabe? Então, assim, comemore-se. Eu acho que é importante isso. Comemore com quem você gosta, ou comemore sozinho, porque também tá tudo bem se você quiser ficar sozinho no dia do seu aniversário e pedir um cento de coxinha, sabe? Sentar e comer tudo sozinho. Tá ótimo também, desde que você fique feliz com isso. Mas permita-se ser feliz. E é isso. Agora vem aquele disclaimer do: não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, comente. Se você tiver a opção de dar hype, não esqueça de dar hype, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e eu tenho um doutoramento e ração para comprar. Também não se esqueça de me seguir no Instagram. Não tem muita coisa lá, porque eu sou uma pessoa que esquece de tirar foto, e as fotos que eu tiro são levemente constrangedoras. Só como é que fala? Aquele recordar do Google Fotos, sabe o que eu tiro foto. Então, assim, não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Se você for no Taquila, fala que você foi no Taquila porque você viu o vídeo, e a minha amiga vai ficar muito feliz se você for no Taquila. Não tenho grandes coisas para falar sobre o doutoramento, porque eu estou à espera de alguns materiais chegarem, mas é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade, coloca nos comentários, a gente conversa, e pode ser que eu grave um vídeo, mas pode ser, por quê? Porque aprendi que eu não posso prometer uma periodicidade sobre vídeos. E é basicamente isso, e a gente se vê no próximo vídeo, e